Então, eu senti necessidade de falar mais especificamente, até para quem estiver passando por isso, achar esse vídeo, sei lá, para atacar o problema de frente. Porque eu vejo que muitas pessoas estão sofrendo com isso. E sobre o espírito de velhice, né, que são demônios que roubam a juventude da pessoa, fazem a pessoa envelhecer antes do tempo, ficar cheia de marca de expressão na cara, de ruga, sabe? A pele da pessoa perde o viço, parece que vai ficando opaca, ressecada, sabe? Isso tudo são demônios, né? Espírito de velhice, né? Demônios que ficam atuando na vida das pessoas que estão sofrendo com obra de bruxaria, de feitiçaria, de encantamento. E eu queria falar uma coisa aqui, que você vê lá que aqui no Brasil você vê que existem, assim, principalmente as pessoas mais pobres, né, as classes mais pobres, você vê que tem pessoas que, sei lá, tem 30 anos, mas com cara de 40 e 50. Aí você vê uma pessoa da mesma idade, tem 30 anos, mas parece que tem 20 anos, parece que tem 15 anos. Então você vê o quê? É porque realmente as pessoas estão sendo alvejadas. Porque existe a maneira normal, saudável de envelhecer, e a maneira que não é normal e que não é saudável de envelhecer, que a pessoa está sendo atacada espiritualmente por demônios. Né? O pessoal fala muito que lá no Japão, na China, as pessoas têm uma qualidade de vida melhor. Lá parece que as pessoas não envelhecem. Mas por que na China e no Japão isso não acontece? Porque simplesmente lá é um país pagão, né, que é uma minoria de cristãos, mas aqui no Brasil não, aqui no Brasil a maioria é cristão, isso não é protestante, é católico. Então os cristãos estão sendo muito alvejados, eles não sabem, eles estão cegos, eles não estão vendo, eles não estão sendo alertados que eles estão sendo alvejados, a juventude deles está sendo roubada. Por quê? Porque isso aqui é um país cristão. Os satanistas, os bruxos, eles odeiam cristãos, eles fazem encantamento mesmo para destruir pastores, para destruir cristãos, sabe? Eu tava vendo um testemunho de esse satanista falando isso, que ele fazia realmente, eles faziam realmente encantamento e bruxaria para destruir as pessoas da igreja, mas os alvos deles não é qualquer um, é aquelas pessoas que veem realmente que servem a Deus, não é frequentador de igreja que eles perseguem, não. Sabe? Não é qualquer um que eles perseguem realmente aquelas pessoas que realmente têm um coração que é de Deus, que é um coração que aquelas pessoas realmente que seguem a Deus mesmo, são esses que eles perseguem, esses que eles atacam espiritualmente. E aí aqui no Brasil as pessoas estão sofrendo, eles não sabem, né, que estão sofrendo com isso, com obra de bruxaria e encantamento. Lá no Japão, você vê, as pessoas não são atacadas. Por quê? Porque eles são pagãos, então não tem esse problema. Mas aqui no Brasil é muito cristão, e esses cristãos estão todos sendo atacados, sabe? Com obra de feitiçaria e encantaria, porque eles odeiam os cristãos, sofrendo com espírito de velhice e demônio. E esse espírito de velhice, ele chama outros demônios também, e ele conversa. Eu já vi esse espírito de velhice conversando com o espírito de fornicação, espíritos de promiscuidade, espíritos de moralidade sexual. Esse espírito de velhice, ele chama outros demônios também com ele, entende? São vários demônios, vai juntando um monte de demônios. Então você tem que lutar contra isso, você tem que jejuar e orar. E as pessoas não estão sendo alertadas, as pessoas não percebem que elas estão sendo atacadas espiritualmente. E como eu falei anteriormente, quem está passando por isso tem que evitar usar maquiagem. Porque os demônios usam a maquiagem para você se identificar com pessoas velhas, idosas. A moça passa uma maquiagem, aí começa a aparecer ela começa a ver um monte de velha usando maquiagem também. Isso é o quê? São demônios que vão isolando a pessoa, fazendo a pessoa ficar cercada por um bando de idoso, de velho. Olha, eu não tenho nada contra pessoas idosas. Todo mundo vai envelhecer, mas existe a maneira que é normal de envelhecer e a maneira que não é. Olha, e também não é todo velho que passa espírito de velhice. Tem algumas pessoas que passam espírito de velhice, mas não é todo mundo. Aliás, eu já vi até gente na igreja. Na época que eu ia na igreja, tinha velhas, tinha senhorinhas lá que estavam passando espírito de velhice para os outros. Mas é o quê? São essas pessoas
porque realmente não estão com o coração puro e santo diante de Deus. Então essas pessoas estão na igreja, mas estão transmitindo coisa ruim, estão com demônio, estão passando espíritos de velhice. Mas é claro, não é todo idoso que tem isso. São algumas pessoas que têm isso. E isso é contagioso. Isso é contagioso. Assim, é claro que às vezes a pessoa não tem nem culpa, a pessoa não sabe. Mas, se a pessoa tá na igreja, pelo amor de Deus, a pessoa tem que estar em santidade, né? A pessoa dentro da igreja passando espíritos de velhice pros outros, aquelas velhinhas lá, é por isso que eu falo. Nem todo mundo que tá na igreja vai ser salvo. A pessoa fala, não, mas para ser salvo tem que estar um tempo. Vai ter muita gente que tá fora do tempo que vai ser salvo. Esse pessoal que tá na igreja não vai ser salvo. Então, tem que vigiar, tem que orar, tem que se santificar. Mas é aquela coisa, mas enfim, não é todo os idosos, as pessoas velhinhas que passam esse espírito, mas tem gente que tem esse espírito. E assim, são demônios que agem fora e agem internamente. Tem um demônio que age internamente da pessoa, fazendo a pessoa se identificar com idosos.